senador, você está conseguindo nos ouvir? Agora estou conseguindo, tudo bem. Muito bem. Senador, eu perguntei logo agora ao senhor a respeito da prisão do ex-presidente Lula, já como o senhor comentou um pouco, deu uma pequena introdução. O que o senhor acha dessa condução feita pela Polícia Federal? E agora, né, é um momento de instabilidade no nosso país, na política, e o que representa essa prisão diante do cenário eleitoral agora de 2018? O que o senhor acha? Bom, em primeiro lugar, a polícia não teve culpa nenhuma na prisão. Aí foi uma decisão judicial. O Ministério Público acusou, a Justiça julgou e condenou em primeira instância e segunda instância, e cabia à polícia cumprir, portanto, a ordem judicial. O que eu tenho dito é que não houve prova absoluta de qualquer culpa dele no que diz respeito ao triplex. Não tem nenhuma escritura que ele seja dono, que até regime de graça, nada, não há documento nenhum. Há só acusações, depoimentos de pessoas, delações e tal. Mas o que você pergunta objetivamente vai acontecer agora na política com a prisão dele? Pode acontecer duas coisas. Que o Supremo Tribunal Federal, como já fez em alguns outros casos, decida soltá-lo e rever o processo dele. Neste caso, ele será candidato e todos os cenários das pesquisas, das manifestações populares, ele se elege. A segunda hipótese, se isso não acontecer, o Supremo Tribunal Federal negar o recurso dele, ele continuará preso, sem direitos políticos, e neste caso não será candidato. Não sendo candidato, quem aparece no quadro de possíveis candidatos à presidência de diversos nomes, nenhum deles com definição eleitoral. Que a definição eleitoral é o Lula. Os demais são possibilidades. E todos têm essa possibilidade. A Marina, o Ciro Gomes, o Alto e tantos outros candidatos. O Bolsonaro que no momento está em segundo lugar, e com a saída do Angi em primeiro lugar, é também uma hipótese de eleição. Agora, você chegar a uma eleição e eleger um candidato com 20%, 30% dos votos, não é boa coisa. Embora haja segundo turno, e o segundo turno vai definir. Verdade, senador. Vai definir entre candidatos que tiveram 18%, 20% dos votos no primeiro turno. É bem verdade, senador. Mas voltando aqui agora ao cenário maranhense, eu creio que o senhor deve ter visto, né, e o sofrimento do nosso maranhense por conta dessas grandes chuvas que caíram no nosso estado. Tuntum foi uma cidade que também praticamente foi quase devastada pela água. Caxias também teve um nível de alerta, né? E outras cidades do estado sofreram com a água. Eu queria saber, diante dessa sua visão política, agora o seu retorno ao Congresso Nacional, o que o senhor irá fazer, irá ajudar o povo do estado do Maranhão nesse momento que foi um momento de calamidade pública e que, claro, gera esperanças do nosso povo na questão dos seus representantes. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Bom, desde logo, embora eu não esteja no exercício do mandato ainda, eu já fui ao ministro da Integração, pedi a ele percebeu muito bem, prometeu assistência ampla a todos os desabrigados por essa chuva do estado do Maranhão. E prometeu que irá ao Maranhão, até me convidou para ir junto com ele, para ver essa situação pessoalmente. Eu já entrei em contato com os prefeitos de eles que conversem com o secretário da Defesa Civil, que estava junto com o ministro nessa minha conversa com ele, para que os municípios apresentem a situação em que se encontram
faltam e as retificações que devem ser feitas. No fato é que já consegui, junto com o ministro da Integração, essas ajudas fundamentais ao povo do Maranhão, que passou, ou está passando ainda, por esse drama das enchentes tão intensas. Em 1992, por aí, eu era governador, quando houve uma chuvarada, uma quase tempestade semelhante a essa, que afetou um número ainda maior de municípios. Eu chamei o presidente da Federação dos Municípios e acertei com ele uma ação rápida do governo do Estado com os municípios até da Federação dos Municípios. Foi possível atender a todos prontamente, sem demora, porque às vezes a ajuda demora muito. É verdade. Mas sem demora, ajudamos todo aquele governo. E o governo federal, naquela ocasião, não foi sequer acionado, porque acionado por mim não apareceu há tempo. E eu fiz como governador sozinho tudo aquilo que precisava ser feito. Bom, não estou criticando ninguém, estou somente dizendo o que eu estou fazendo agora para ajudar o povo do Maranhão. Muito bem, você que está acompanhando aí agora nesse momento a Rádio Veneza FM, nós estamos entrevistando ao vivo o senador da República, Edson Lobão, e ao qual já pergunto, né, já estamos chegando, falamos de política, falamos de ação humanitária, que é na questão da ajuda dos municípios que sofreram pela questão da água, alagamentos, enfim, e também sobre a situação política do Estado brasileiro, né? Agora eu quero perguntar para o senhor, senador, falando de política, o que o senhor espera dessas eleições de 2018? Do ponto de vista nacional, como disse a você, é uma incerteza. Do ponto de vista do Estado, ainda não temos candidatos, ainda temos pré-candidatos. São vários pré-candidatos. É o próprio governador que pretende a reeleição. A Rosiana, que já foi governadora, uma grande líder, tem carisma, intenso, como essa, sabe quem se trata, sabe o tipo de governo que ela exerceu. Ela é candidata. A todo instante eu dizer que ela não vai dirigir nada. Ela fez uma viagem bem no município, eu fui com ela, e foi um sucesso muito grande nessa nossa viagem, que é uma viagem de visita ao município, né? E ainda de candidatura, de combate eleitoral, porque a lei nem permite fazer uma visita ao município. Mas com grande sucesso. Você tem o jovem Eduardo Praia, que é deputado de São Paulo, está se lançando agora como candidato, pré-candidato também. A Paula Jorge, que é uma prefeita de Vale da Pedra, foi prefeita de duas vezes, é uma família de políticos, tradicional família de políticos, ela está ligada ao Bolsonaro. E o Ricardo Murac também é candidato. Ou seja, nós temos um quadro razoavelmente definido. Uma pluralidade muito grande política, né, senador? Isso é ruim, isso é bom para o eleitor que tem a possibilidade de escolher mais amplamente o seu candidato, aquele que fala melhor as suas ideias, ao seu pensamento. É uma possibilidade. Uma coisa não vai afunilar, em razão da lei. No final, ficarão dois, e o eleitor terá que optar por os dois. É esse o quadro que se põe hoje no Maranhão. E eu sou pré-candidato a senador, e há muitos outros candidatos também. E no meu caso, junto com o deputado Fernando Filho, nós somos candidatos, pré-candidatos ao Senado. Muito bem. E para finalizar a pergunta, para finalizar aqui a nossa entrevista, senador, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Nós, caxienses, podemos ter a certeza e a convicção que o senhor também vai olhar por nossa terra, não é? Eu olho sempre. Se você perguntar hoje, a Humberto Coutinho já morreu, você pode perguntar, era um grande líder da cidade, ela tem um amigo, sempre contou comigo, com a minha mulher, que foi deputada, assim como o Paulo Marinho, hoje o prefeito, que é um líder extraordinário líder, o Fábio Gentil. Enfim, os políticos do Maranhão me conhecem, os de Caxias também. Na época do
Eu fui muito opinião dele. Eu era ministro de Estado, ministro de Minas e Energia. Muitas vezes eu saí do meu ministério e ia com ele a outros ministérios para arranjar dinheiro para energia. O Fábio, possível perguntar a ele o quanto ele ia poder ajudar. Eu ajudo o povo de Caxias através do prefeito municipal. E o Fábio está se mostrando um excelente prefeito. Ainda há pouco inaugurou aquele mirante, que é uma coisa maravilhosa. E que sentimos sua falta de estar conosco aqui. Pois é, porque eu estava no estudo de cadeira de rodas, eu levei um tombo e acabei fraturando o fêmur e fiquei impossibilitado de ir. Mas eu vou fazer uma visita ao mirante, ainda que já inaugurado como foi, mas está indo de olhar lá de cima. Eu já tinha visto o mirante na construção, concluído, eu sei que é uma das maravilhas do Estado do Maranhão, que nasceu da imaginação criativa de um grande prefeito, que é o Fábio. Muito bem, senador, muito obrigado pela sua entrevista. A Rádio Veneza FM, em nome do Sistema Veneza de Comunicações, agradecemos a sua ligação, os seus esclarecimentos de um homem público de muitos anos e que vem contribuindo com o nosso Estado. A gente agradece a sua participação. Fique agora com esse espaçozinho final para fazer suas considerações finais. Por ser recebendo ele, eu quero primeiro agradecer você a entrevista que acabamos de realizar, mas ao povo de Caxias, aos jovens, eu até poderia mandar um recado, uma sugestão aos jovens. Por que eu caí, por que quebrei o fêmur? Porque eu estava saindo de um restaurante com o telefone na mão, digitando uma ligação de WhatsApp para um amigo meu, uma imprudência que eu fiz. Hoje a internet é uma coisa extraordinária, os jovens estão todos ligados nela, o que é bom, que desenvolve o raciocínio, a inteligência, os conhecimentos e tal. Mas na hora errada, que foi o que eu fiz, é um desastre. Não se pode usar o telefone celular, por exemplo, dirigindo no ônibus, atravessando uma rua, saindo de um restaurante como eu saí, não vi o degrau, caí, não me arrependei. Então, se eu puder dar um conselho aos jovens e a todos os maranhenses, a todos os brasileiros, é que olhem para o meu exemplo e não cometam a mesma falha para não sofrer acidente, nem provocar, no caso de quem dirige automóvel, acidente com outras pessoas também. Usem a internet, porém na hora certa, não na hora errada. Pois muito bem, senador, muito obrigado pela sua entrevista. A gente fica muito agradecidos pela sua participação e esperamos uma nova entrevista, claro, para divulgar coisas excelentes para o nosso povo do estado e também para a nossa Caxias. Esperamos sua visita o mais breve possível, desejamos que Deus restabeleça sua saúde o mais rápido possível também e que o senhor possa vir a Caxias, visitar o nosso Mirante da Balaiada e apreciar a beleza da nossa cidade através do Mirante. Senador, um beijo para o senhor, um abraço, bom trabalho, seja bem-vindo ao Congresso Nacional de novo e bons trabalhos aí para o senhor e para o povo brasileiro.